Bom dia, seja bem-vindo. Eu sou o professor Avendi e esta é uma aula de matemática. Bom, nessa aula de matemática, nós vamos falar sobre progressão geométrica, mais precisamente sobre o produto dos termos de uma progressão geométrica, o produto dos termos de uma PG. Muito bem. Você já vê aqui na tela a fórmula que a gente vai utilizar. Aqui, ó, a fórmula que a gente vai utilizar. E já temos aqui a primeira PG, tá? Vamos fazer isso aqui para duas PGs. Então, olha só, do que fala a fórmula? O produto dos N termos, então aqui na nossa primeira nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, o N aqui vai ser igual a 5. É igual ao A1, que é o primeiro termo. Ó. O primeiro termo é 2. Então, é 2, né? Elevado a n, vai ser elevado a 5, vezes a razão, olha só. Então, a razão é o quociente, é o resultado da divisão de dois termos consecutivos. Então, se você dividir, por exemplo, olha, o 32 por 16, ou 16 pelo 8, você vai encontrar a razão. Eu vou escolher aqui, nessa sequência, a conta mais fácil para mim. Então, mais fácil aqui da razão, a razão a gente usa a letra Q de quociente, eu vou dividir o 4 pelo 2. Então, eu escolhi dividir o 4 pelo 2 porque, para mim, foi a conta mais fácil, que dá 2. Então, olha só, vamos apagar esse rascunho e vamos substituir a fórmula. Há um detalhe, ó, que eu não havia comentado, né? A razão elevado a toda essa potência aqui, ó. Então, essa potência é n que multiplica n menos 1 sobre 2. Então, se o n vale 5, então é 5 que multiplica 5 menos 1, que dá 4, sobre 2, que vai dar 20 divididos por 2, que vai dar 10. Isso foi só um rascunho. Vamos agora, de fato, substituir na fórmula para fazer as contas. Então, estou aqui apagando o rascunho. Aqui também, aqui também. Muito bem. Olha só. Então, opa, vamos resolver então. O produto dos 5 termos dessa PG, vou apagar para jogar um pouquinho mais para baixo, tá? Porque aquele expoente N é muito, muito grande. Então, é igual ao primeiro termo é 2, que multiplica, não, perdão, elevado a N, que é 5, que multiplica a razão, que também é 2, elevado a N, que é 5, e N menos 1 dá 4. Então, é 5 vezes 4 divididos por 2. Então, o produto dos 5 termos vai ser 2 elevado à quinta vezes 2 elevado, ó, aquela continha que a gente já fez. 5 vezes 4 dá 20, divididos pelo 2 aqui, dá 10. Então, esse expoente aqui vai ser 10. Ó, continua aqui no alto, vou puxar uma setinha para cá, ó, continua aqui. Então, o produto dos 5 termos vai ser, olha, nós temos 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à décima. É muito importante que você conheça, que domine as propriedades de potência. Então, eu vou usar aqui propriedades de potência. 2 elevado à quinta vezes 2 elevado à décima é um produto de potências de mesma base. Eu repito a base e somo os expoentes. Então, 5 mais 10 dá 15. E aí eu teria que calcular 2 elevado a 15. Bom, eu não sei exatamente como é que seu professor age em relação a você, mas no caso das potências, os números, à medida que o expoente vai ficando muito grande, ó, 15, por exemplo, esse número vai ficando muito grande. E talvez a sua calculadora, não sei se é o caso do 2 elevado a 15, mas, por exemplo, se fosse 3 elevado a 15, se fosse 5 elevado a 15, o resultado tem muitos dígitos. 7 elevado a 15, muitos dígitos, não cabe nem na sua calculadora. Na calculadora científica aqui do meu computador, eu até consigo fazer, porque ela me autoriza a utilizar, né, com a tecnologia mais avançada no dia de hoje, ela me autoriza, eu estou abrindo aqui a calculadora, né? Mas a calcular. Então, olha, 2 elevado a 15.
né? O que que é o 2 elevado a 15? É o 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, e assim por diante, é o 2 multiplicado por ele mesmo 15 vezes. Vamos ver na minha calculadora aqui, ó, 32.768. Nem é um número tão grande, né? Você é só ir dobrando, 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 dobrando que você vai achar esse resultado. Mas, por que que eu estou dizendo tudo isso? Porque professor Abend, eu considero que a resposta em forma de potência é uma excelente resposta. Então, se você deixar em forma de potência, né, eu não vejo problema. Então, aqui, olha só. Cadê a calculadora? Tá aqui a calculadora, cadê você? Essa aqui ela abriu duas vezes, ó. Ó, 32.768. Então, 32.768. Bom, mas é isso, né? Ele é fácil, não é difícil. Mas você precisa conhecer a propriedade de potência. Então, o que que eu vou fazer? Olha só, a gente vai fazer mais um exemplo. Eu vou copiar essa fórmula, ó, Ctrl C. Vou colocar no novo exemplo aqui, ó, essa fórmula. Um novo probleminha que a gente vai resolver aqui, ó. Então, copiei a fórmula. Muito bem. Então, vamos fazer, olha. Primeiro, a gente sabe que tem que calcular a razão, né? Então, a razão, olha, quanto vale a razão? A razão é a divisão de dois termos consecutivos. É o quociente entre dois termos consecutivos. Eu poderia dividir 1/3 por 1/9, mas eu não vou fazer isso. Por quê? Porque aqui, ó, nessa PG, tem conta mais fácil. Então, eu vou dividir, olha, o 3 por 1. Então, a razão é o 3 dividido por 1, que dá 3. Ou seja, eu procurei o cálculo mais fácil para mim. Então, eu já sei que a razão é 3. Agora, então, vamos substituir na fórmula. Então, olha, o produto dos N termos, quantos são esses termos aqui que eu não contei ainda? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o produto desses 6 termos é igual ao primeiro, que é 1/9, elevado, olha, é o primeiro elevado a N. Então, é o primeiro elevado a 6. Mas atenção, se eu não colocar parênteses, fica errado. Que multiplica a razão é 3, elevado a N6, que multiplica 6 menos 1, que dá 5, dividido por 2. Então, esse produto dos 6 elementos vai ser, olha, calculando a potência, 1/6 elevado, não, perdão, é 1/9 elevado a 6. Você eleva 1/6, que dá 1, e 9 elevado a sexta. Meu Deus, 9 elevado a sexta vai ser um número muito grande. Mas antes da gente calcular 9 elevado a sexta, vamos prestar atenção numa coisa aqui. Quando a gente resolve uma equação que você trabalha com potências, o ideal é que as potências tenham a mesma base. Então, observe que a base aqui é 1/9, base 9, e a base aqui é 3. Então, olha só, vamos fazer aqui de novo. Esse 9 a gente pode chamar de 3 ao quadrado. Olha o meu rascunho aqui, ó. O 9 é 3 ao quadrado. Então, 1/9 elevado à sexta pode ser 1 sobre 3 ao quadrado elevado à sexta. E 1 elevado à sexta é 1. E 3 elevado ao quadrado elevado à sexta, ó, você tem que conhecer potência. Eu repito a base, que é o 3, e multiplico os expoentes. 2 vezes 6 dá 12. Então, vai ficar 1 sobre 3 elevado a 12. Então, olha só. Voltando aqui para a equação, ó. 1/9 elevado a sexta. Isso é o mesmo que 1 sobre 3 elevado a 12, vezes 3 elevado 6 vezes 5, 30, divididos por 2, 15. Muito bem. Então, a gente está quase no final. Ó, vou apagar esse rascunho, porque eu vou precisar desse espaço. Então, olha, vem aqui para cima, ó, continuando. Então, o produto dos 6 elementos vai ser igual. Olha só, eu tenho aqui uma multiplicação de frações. Esse denominador aqui, ó, 3 elevado a 15, é uma fração. Qual é o denominador? É 1.
não se escreve, né? Não se usa escrever denominador 1, mas ele está ali. Então, como é que a gente multiplica frações? Eu multiplico os de cima e os de baixo, os numeradores e os denominadores. Então, vamos lembrar, os de cima se chamam numeradores e os de baixo, denominadores. Então, eu teria aqui, ó, 3 elevado a 15 sobre 3 elevado a 12. E aí, novamente, propriedade de potência. Quanto é 3 elevado a 15 vezes 3 elevado a 12? Ó, vamos um minutinho aqui na calculadora. Se eu quiser calcular 3 elevado a 15, vamos ver que resultado vai dar. 3 elevado a 15. 14.348.907. Se eu calcular 3 elevado a 12, vai ser um número menor, logicamente. Ó, 531 mil. Então, eu vou ter que dividir aquele outros 14 milhões, alguma coisa, por 531 mil. Ora, fazer essa divisão, na prática, dá muito trabalho. Por isso que é melhor trabalhar com propriedade de potência. Porque aqui eu repito a base e diminuo os expoentes. 15 menos 12 dá 3. E 3 ao cubo é uma potência fácil, fácil, fácil de calcular, que é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, o produto desses termos da PG é 27. Olha, ter dado o último termo aqui da PG não é regra, tá? Foi só uma coincidência, tá? Não significa que isso vai acontecer sempre. Bom, com esse vídeo eu espero que você tenha entendido progressão geométrica. Se você, ao assistir esse vídeo, eu disse que as propriedades de potência são muito importantes, você precisa dominar isso. Se você viu e refletiu que não conhece propriedade de potência, não domina esse assunto, é muito importante que você estude. E para isso eu tenho um vídeo no meu canal. Vai lá, Professor Abed, playlist potenciação. E aí você vai ter alguns vídeos falando sobre potências. Um deles sobre a propriedade de potência. Te espero lá. Muito obrigado. Tchau.